Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das frases mais intrigantes e ao mesmo tempo poderosas de Cursos em Milagres. É uma afirmação que parece simples, mas que carrega uma profundidade que pode transformar tudo. São só 3 palavras, né? A luz veio. Simples, direto ao ponto. Só que, ao ouvir isso, é quase impossível não surgir aquela pulga atrás da orelha, especialmente quando a gente olha para o mundo ao redor. Exatamente. Se o mundo continua cheio de desafios, de conflitos, de medo, que luz é essa que chegou? Parece até uma contradição, não parece? Vamos investigar isso juntos. Então, para a gente começar a desvendar esse aparente paradoxo, a primeira coisa é repensar o nosso conceito de luz. A resposta talvez não esteja onde a gente costuma procurar. E aqui vem a primeira grande virada de chave. Não estamos falando de uma luz física, tipo a luz do sol ou de uma lâmpada. A afirmação não se refere a uma mudança no mundo exterior, mas sim a uma mudança num lugar muito mais íntimo, muito mais profundo. Essa luz mencionada é a luz da consciência, uma espécie de iluminação interna que transforma por completo a experiência de vida, mesmo que o cenário lá fora continue exatamente o mesmo. Olha que interessante essa comparação. A gente tende a colocar o foco lá fora, né? O problema é o outro, são as circunstâncias, é o governo. A gente acredita que a paz só vai chegar quando o mundo mudar. Mas a nova percepção inverte essa lógica completamente. Ela diz que a dor, na verdade, vem da nossa interpretação das coisas e que a paz chega quando a nossa forma de ver o mundo muda. Essa luz da consciência é como se fosse aquele clique, sabe? Aquele momento em que a gente se dá conta de que aquelas sombras internas, as mágoas, os julgamentos, os ressentimentos, não precisam mais ser as lentes através das quais a gente vê a vida, que existe uma escolha. E aqui a frase se completa e revela o seu verdadeiro poder. A luz veio. Eu perdoei o mundo. Percebe a conexão? A chegada da luz não é um evento passivo que simplesmente acontece. Ela é o resultado direto de uma ação interna fundamental, o perdão. E é importante entender, perdoar o mundo não é concordar com o que aconteceu, nem fingir que nada houve. Significa simplesmente mudar a forma como se olha para os acontecimentos. E quando a percepção muda, nossa, a experiência inteira se transforma. Para entender de verdade essa luz, é essencial a gente redefinir o que é o perdão. Porque não se trata daquele perdão como a gente conhece tradicionalmente. Perdoar, nesse contexto, não é ignorar o erro ou passar pano. É, na verdade, um ato de libertação pessoal. É a decisão de soltar aquela interpretação dolorosa, de parar de alimentar a história de sofrimento na mente. É o mecanismo que a gente aciona para abrir espaço, enfim, deixar a luz entrar. Pensa numa âncora que mantém a mente presa na dor do passado. O perdão é o ato de soltar essa âncora. Com a mente mais leve, a percepção se ilumina. É exatamente a isso que a gente se refere quando diz a luz veio. Ok, tudo isso pode parecer um pouco teórico, mas o curso oferece uma forma bem prática de trazer essa luz para o nosso cotidiano. Vamos ver como? A prática é bem simples. Ao longo do dia, sempre que aparecer uma situação desafiadora, pode ser uma resposta atravessada que recebemos, uma frustração com algum projeto, ou até aquela preocupação que insiste em ficar na cabeça, a ideia é lembrar da frase. Usar ela como um gatilho para, naquele exato momento, soltar a interpretação pesada. É uma escolha consciente de ver a situação sem o filtro da dor. E veja bem, não é uma obrigação, mas sim um convite para a mente. Um convite para a gente dizer, peraí, eu posso escolher ver isso de outra forma. É um exercício de liberdade, no fundo. E conforme a gente pratica, uma grande descoberta acontece. A gente começa a perceber onde é que mora o verdadeiro poder de encontrar a paz. A paz não é um prêmio que a gente conquista quando o mundo finalmente se ajusta às nossas expectativas. Aliás, esperar por isso é uma fonte constante de frustração. Ela nasce da mudança da mente. Depende exclusivamente da perspectiva que se adota. É uma decisão interna, não uma condição externa. E a afirmação final é muito libertadora. Essa luz da consciência, ela sempre esteve disponível. Pensa no sol, que está sempre lá, atrás das nuvens. Bastava a disposição para olhar para além das sombras. Então, a ideia central é esta. A luz não chega quando o mundo se torna perfeito. Ela surge no instante em que a mente escolhe abandonar os filtros do passado. E essa é uma escolha que está disponível para nós a cada momento.